Olá, viajante das estrelas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Ávias e hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais, a Rita e o Thiago. A Rita já participou aqui de um vídeo, vou deixar recomendando aí para vocês no card, para vocês assistirem. E hoje ela trouxe o Thiago para falarem sobre uma temática muito legal, que é a física quântica, sobre alguns instrumentos quânticos que eles têm conhecimento. Então, sem mais delongas, bora conhecer esses dois. E é claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like. Vai seguir também o Instagram dos dois, vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, gratidão, bora conhecer essa dupla. Tudo bem, meu nome é Rita. Desde 2022 que nós estamos trabalhando já com algumas terapias, com acessos multidimensionais, desenvolvimento de consciência, terapias energéticas, e de lá para cá a gente vem agregando algumas ferramentas, né, técnicas diversas, e hoje a Amanda convidou a gente para falar de uma bem especial, que é um aparelho de radiônica chamado Quanta, que é uma marca registrada. Então a gente vai conversar mais sobre isso. Olá, gente, eu sou o Thiago, marido da Rita, a gente trabalha juntos aqui no Seu Universo Interior, e eu sou radiestesista, apômetra, e como a Rita diz, tenho alguma coisa da época de Atlântida, que eu gosto de equipamentos. Vamos mostrar alguns para vocês hoje. Ai, que legal, vai ser muito legal a nossa conversa. Então, gente, antes da gente ir para nossa temática, bora soltar a vinheta? Solta a vinheta! Muito bem, pessoal. Então a gente vai falar sobre a física quântica. Antes da gente adentrar, né, nesse universo dos instrumentos em si, é importante a gente criar, né, uma base, senão a gente vai parecer aqueles cientistas doidos, né, trazendo um monte de coisa. Então é importante a gente dar uma pincelada, falar um pouquinho da física quântica. A física quântica, né, ela é um estudo que ela visa reduzir a matéria ao átomo, a energia, né? E o que vocês entendem sobre a física quântica? Eu sei que vocês dois, né, vocês trabalham com muitos instrumentos cósmicos e quânticos, mas o que para vocês é a física quântica? Como que isso se conecta com a espiritualidade em si? Assim, a gente pode explicar de um jeito mais prático, porque toda a nossa trajetória, pelo menos aqui nessa encadernação, ela está sendo, né, muito prática, né, em termos de estudos e de trazer os conhecimentos, né, de volta aqui para essa experiência que a gente está tendo. Então, o que a gente pode traduzir, eu acho, né, dessa prática que a gente está vivendo? Quem conhece fala, legal, isso daí é física quântica. A gente tem uma compreensão de que tudo é energia, certo? Isso daí todo mundo já sabe, principalmente quem está nessa área, quem está assistindo já deve imaginar, né, ter essa certeza, né? Então, dentro desse universo que a gente está aqui, que é material, a gente acabou descobrindo ao longo da caminhada que existe também um universo também, que ele é informacional. Ele é uma camada da nossa realidade, onde ele traz as informações e que modela, né, a nossa realidade. Então, se a gente começar a pensar assim, né, poxa, como é que duas células, elas se unem, né, e elas vão se multiplicando e vira todo esse corpo? Como é que o pelo, ele sabe que é pelo, e a pele, né, ela se transformou em pele, né? Então, sendo que partiu, né, de uma multiplicação celular praticamente, né, minúscula, né, e foi se multiplicando. A gente, então, teve contato, teve acesso desse mundo, que na verdade é um mundo mesmo, que ele é atemporal, ele é um mundo ele é um universo que ele guarda as informações de tudo e molda, né, a realidade de tudo. A gente tem vários nomes que a gente pode dar para isso. Então, por exemplo, primeiro a gente teve acesso como sendo registros acásticos. Então, o registro acásticos, ele traz ali uma parte dessa informação, desse mundo informacional, né? A gente pode também chamar isso daí de
campos morfogenéticos, como o Rupert Sheldrake ele traz na pesquisa dele, né? Ele é um cientista, um biólogo que trouxe primeiro esse nome. Se você for pegar na área da psicologia, na psicanálise, você vai ver que vai falar sobre o inconsciente coletivo, né? Então, a gente começou a ter acesso, então, a esse novo mundo para a gente, né? Que é esse universo informacional. Depois de fazer algumas terapias, a gente trabalha fazendo terapias de vidas passadas, captação psíquica, e aí, vendo uma das vidas que eu tive há bastante tempo atrás, vamos chamar de uma missão, né, que foi dada, de trabalhar com a parte física da formatação para que se existisse a experiência aqui no planeta. E naquela época eu vi que eu utilizava de alguma forma, para manipular a matéria aqui no planeta, o acesso a esse campo mórfico, através de geometrias sagradas. Então eu falei, poxa, mas como é que a gente faz isso? Como é que... E na época eu vi o Siriantra. E aí então eu vi esse Siriantra, né? E com a mente, então, junto com o Siriantra sendo como um portal, né? Consegui então fazer essas manipulações na matéria através desse campo. E aí, só que eu não sabia dar esse nome. Então foi uma coisa que foi sendo construída, né, ao longo assim das experiências que a gente ia tendo e como que a gente conseguia explicar, né, aquela experiência. E aí tudo também foi, assim, aconteceu de uma certa forma mais forte, quando eu, em um sonho, né, um sonho real, de projeção, né, astral, eu me encontrei com um mentor, e um mentor, ele me explicou o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que trabalhar. Ele me mostrou um equipamento, e nesse equipamento ele mostrava para mim que cada parte do nosso corpo, seja a parte física ou sutil, existiam códigos que saíam assim desses corpos, ele me mostrando isso, né, nessa projeção, e que daí eu tinha que encontrar essa forma de encontrar qual que era esse número que estava vibrando em desarmonia, e aí fazer com que esse número voltasse, então, à harmonia. E a partir disso, então, foi uma busca de tentar, né, entender o que era isso, e aí, lógico que a gente acaba partindo para a física quântica, porque a gente começa a ver que, primeiro, né, a mente, o universo mental, a gente já estudava hermetismo a gente já conhecia as leis herméticas, então a lei do mentalismo, e a gente já tinha essa ideia, né, de que tudo o que a mente ela constrói. Como então que a gente faz para trazer isso para uma realidade mesmo terapêutica, né? Como que a gente agrupa tudo isso e a gente aplica na realidade para que a gente tenha uma vida melhor aqui nessa experiência. Então, quando a gente fala de física quântica mesmo, aquela coisa de que os cientistas olham e falam assim, isso aí não é física quântica. Mas se você for ver na prática do que é feito, então a gente é energia, a gente tem uma vibração, essa vibração, essa energia ela vai atuando em diversas camadas de densidade, né? Então o cientista ele fala assim, o elétron ele pula de camada e às vezes ele some. A gente não sabe para onde ele vai. São várias densidades, você não enxerga, seu equipamento não enxerga, mas ele não deixou de existir, ele existe. Ele só foi para uma outra densidade. Então, ou seja, a energia ela transita nessas densidades, e essa energia que transita, ela carrega em si essa vibração, e essa vibração, quando ela está associada aqui a um corpo, ela pode trazer desarmonias, assim como uma corda de violão desafinado, e essa desarmonia, ela pode trazer alguns desequilíbrios, né, para a gente em diversos tipos de situações, né? Muito interessante. E você estava falando ali, né, me veio na mente, os dois, a Rita e o Thiago, eles são aviários azuis. Os aviários azuis, eles são os grandes cientistas malucos do cosmos, né? Eles são bem conectados com esses mistérios do universo, até porque o próprio aviário, ele é um mistério para muitas linhagens. Então, em qualquer manifestação de um aviário, seja em qual dimensão que essa estrutura vai estar se manifestando, esse desejo por se conectar, por desvendar esses mistérios da dimensão, faz parte da missão do aviário.
Então, nós estamos aqui na terceira dimensão. Os nossos conhecimentos, eles são muito limitados sobre ciência, sobre tecnologia e tudo mais. Então, eu gostaria que a Rita, que ela já fez alguns atendimentos com ela, que ela explica bem, quando ela fala da questão de como que essas dimensões, elas se conectam, essas estruturas, eles falam as estruturas, né? Porque tem lá o eu superior, todas essas camadas, projeção astral, corpo astral, todos esses corpos, vidas passadas que na verdade não tá no passado, tá aqui agora, porque isso tudo entrelaça com o que a gente de fato vai falar aqui hoje, que é os equipamentos quânticos, porque esses equipamentos, eles não vão trabalhar, tipo assim, no Thiago, ou em mim, ou na Rita agora. Vai trabalhar abrindo toda a estrutura dele, quem ele é, e nós não somos esse nome, nós estamos. Nós não somos só o passado ou só o futuro, nós somos tudo. Então, gostaria que, antes da gente entrar, então, nos equipamentos em si, fala sobre como que é importante a gente não separar passado, presente e futuro, todas essas realidades, como que até mesmo igual o Thiago recebeu na projeção astral, tudo isso, igual o Habeas Codex eu recebi na projeção astral. Por quê? Porque a gente tem a sensação que a gente dorme, vou só descansar. Mas a gente está indo para uma realidade simultânea, paralela, que acontece aqui agora. Tem muita coisa que a gente pode acessar no sonho. Então, é muito importante a gente saber sobre isso. Então, fala pra gente, Rita. A gente, assim, sempre gostou de saber mais sobre autoconhecimento e tudo mais, mas a gente não tinha até então acesso à prática das coisas, entende, Amanda? Uma coisa é você ler um livro e até assistir um vídeo aqui, como, né, o que a gente está compartilhando, e outra coisa é meio que você vê com seus olhos, assim, ainda que multidimensionais, né? Mas você acessar, de fato, né, algumas situações. Então, a nossa vida mudou muito, assim, né, nesses últimos anos, porque a gente começou a acessar coisas que a gente não se lembrava, né? Como a gente está falando aqui de outros conhecimentos de outras épocas, né? De outras roupagens em que a gente vivia, enfim, mas que a gente não tinha lembrança consciente. Então, quando a gente começou a acessar esses pontos, a gente começou a constatar que nós não estamos só aqui, né? Que nós não somos só um ego isolado dos demais. Porque mesmo quando a gente fala, que o Thiago citou, né, as leis herméticas, e a gente entende que cada parte é o todo, e cada parte contém um todo em si, né? Tudo bem, até aí a gente consegue entender já essa nossa conexão. Só por essa compreensão já dá para entender que o que me afeta o todo, porque eu sou parte do todo, certo? E o que afeta o todo afeta todas as partes em algum nível. Até aí já dá para entender. Só que além disso, além dessa questão que as leis herméticas já trazem, a gente foi percebendo que a nossa consciência, ela está espraiada, atuando ao mesmo tempo, né? Porque essa questão de presente, passado e futuro é só um ponto de vista, né, que a gente tem quando a gente está observando de um determinado ponto, com um determinado foco, numa velocidade, digamos assim, né? Então, isso é uma perspectiva, né? Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, digamos assim, né, para nossa perspectiva, a gente está atuando em diversas dimensões, em diversas linhagens, com consciências que têm a sua individuação, mas têm a sua individuação como membros de um mesmo ser. Então, como a gente pensar aqui que esse braço, né, faz parte da Rita. Esse braço é um braço, né, mas ele compõe aqui o todo de um ser. Então, a gente está compondo, nós somos uma parte que compõe uma estrutura, né, como você falou, de consciência, que está atuando ao mesmo tempo. Então, além dessa questão de que o próprio, como o Thiago citou, né, você falou, a física quântica já vai dizer que quando você mexe num ponto, você afeta os demais. O campo mórfico já vai dizer que quando você atua dentro de um campo informacional, você vai espraiar essa informação para todo mundo que está identificado com aquele campo informacional. Tem tudo isso. Além de tudo isso, nós temos partes nossas atuando em diversas dimensões, densidades, linhagens, planetas, universos, linhas de tempo, em diversas situações. E essas partes nossas, elas têm o mesmo código base. E aí que está também uma outra chave,
Porque, sim, a gente pode atuar, por exemplo, no campo morfo, como o Thiago falou, e aí todo mundo que está ligado àquele campo, que é aquela velha história dos macacos, né? Que um macaco na ilha começa a lavar a banana, e na outra ilha, outro macaco começa a lavar a banana, porque ele entrou em contato com o mesmo campo de informação. Isso já é uma coisa. E outra coisa é que a gente tem o mesmo código dessas nossas inúmeras partes. Então, quando a gente utiliza terapias que atuam nessas diversas partes, a gente potencializa os efeitos disso. Porque é claro que mesmo que eu não use uma terapia que tenha esse conhecimento, que saiba que está mexendo com tudo isso, então vamos supor, a pessoa, ela simplesmente está cuidando do autodesenvolvimento dela aqui, sem conhecimento que isso atua multidimensionalmente. Mesmo assim, mesmo sem ela saber disso, ela já vai causar efeitos multidimensionais, porque o que ela fizer aqui vai entrar em ressonância com outros pontos dela mesma e vai causar efeitos. Sejam efeitos, digamos, desagradáveis, se ela está chutando pau de várias barracas aí na vida dela, ela está repercutindo esses efeitos em diversos níveis, como também efeitos interessantes para ela, que ela entenda que são proveitosos para ela. Quando a gente atua com terapias e que a gente percebe na terapia, não é ninguém que disse para a gente, sabe? Não foi um livro, não foi um curso, não foi nada. A gente vê que a gente está atuando e que isso está interagindo com outros campos. A gente vê com a Amanda. A gente vê isso no Avians Codex, por exemplo, e a gente começou a ver isso na nossa história, na nossa prática, e sem a gente esperar que fosse ver isso. Então, isso é natural, né? Interessante, porque às vezes também a gente tem aquela sensação, será que a minha mente que me induziu, porque o fulano já disse que ele tinha feito, e ele já contou como era, e aí eu vi a mesma coisa, porque ele me falou, e com a gente não foi assim, a gente realmente foi vendo as coisas sem nem a gente saber que aquilo existia. E, na verdade, isso foi desconstruindo crenças que a gente tinha, que eram incompatíveis, inclusive, com essa realidade. Então, quando a gente foi percebendo isso, é muito interessante, quando o Bert Hellinger, né, ele dava entrevistas, tem vários trechos em vários livros deles, e as pessoas, às vezes, perguntavam para ele explicar como que funcionava a constelação familiar. Como assim? Como que aquilo faz efeito? Como que alguém vai falar uma frase numa roda lá, e aquilo vai fazer alguma coisa? E ele, às vezes, dizia assim, olha, o meu trabalho não é explicar como funciona. O meu trabalho aqui é fazer. É só estar em estado de presença, reconhecendo a realidade. É só isso que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que reconhecer como o campo se mostra. Eu não tenho que ter uma opinião sobre como o campo deve agir. Porque aí sim é como se a gente estivesse querendo forçar algo a se adequar à nossa forma de ver a vida, de ver as coisas. Então, eu não estou aqui induzindo o campo a caber em alguma teoria, né? Seja científica, espiritual, ou o que quer que seja. Eu simplesmente estou aberto. E essa é a diferença de quando a gente vai trabalhar com processos de cura, e não só processos de, vamos dizer assim, conhecimento. Vamos fazer aqui uma tese sobre um tema, vamos fazer uma dissertação, né? Vamos fazer um artigo científico. É uma coisa, eu vou ter que me debruçar em diversas teorias. Outra coisa é quando a gente vai para a prática e a gente vê as coisas acontecendo e as coisas realmente funcionando daquela forma. Então, é claro que a gente, quando vai atender, né, os clientes, quando a gente vai conversar aqui, a gente fica, na medida do possível, colocando alguma lógica para as coisas, e aí a gente recorre, sei lá, às leis herméticas, a gente recorre a alguma coisa que dê uma clareza para a gente conversar sobre isso. Mas nada disso tem a mesma força da realidade, de quando a gente acessa isso. Então, a gente constata, né, como você falou, essa nossa multidimensionalidade, por exemplo, através do Avians Codex também. Então, a gente interage com esses outros nossos níveis, a gente compreende como que eles atuam e eles afetam uns aos outros. Então, se a gente imaginar como aqui as redinhas da janela, né? Quando a gente tem aquela redinha cheia de pontinho aqui para o gato não pular, né?
e que a gente é um daqueles pontinhos, esse nosso ego, essa nossa personalidade, e a gente imaginar que nessa rede aqui, igual essa rede da janela, a gente está atuando em vários pontos ao mesmo tempo. Se a gente faz algo aqui, através desse ego, através dessa personalidade, o que a gente faz vai produzir um efeito muito mais impactante naqueles pontos que estão mais próximos, certo? Se eu balançar a rede da janela, vai balançar aqueles pontos mais próximos. Os que estão lá, mais na ponta da janela, vão sofrer mesmo assim algum movimento mais menor, mas vão. Aí a gente fala assim, então o que está mais perto de nós? O que está mais perto de nós é o que vai estar em ressonância com aquele movimento que eu fiz. E aí, então, esse perto, ele é dinâmico também. Porque, então, por exemplo, se a gente vai, sei lá, estudar uma arte, vai pintar quadro, a gente vai estar mais perto de todas as nossas partes que se envolveram com isso de alguma forma. Elas vão ser os pontos da rede mais próximos em relação a pintar quadros. Aí, se além de pintar quadros, a pessoa, por exemplo, vai fazer terapia, vai ser terapeuta e vai fazer a formação da Amanda do Avians Codex, né, Amanda? Aí, vai aproveitar essa oportunidade e vai ser terapeuta com Avians Codex, ela vai entrar em maior ressonância com outras partes dela que tem a ver com esse conhecimento, que não pintavam quadro. Então, essas partes, elas vão estar mais perto dela em relação a essa temática. Então, esse mais perto, ele não é fixo. Eu sou mais próximo da minha experiência quando eu vivi em Vênus. Eu sou mais próximo da minha experiência quando eu fui um médico no século passado. Eu estou mais identificado com a minha personalidade, que foi dançarina, não sei onde. Depende do momento da vida da pessoa, de qual a temática, de onde ela está colocando o foco dela, a energia dela. Seja em processos de cura, quando a gente faz as terapias, ou no dia a dia. E aí todo mundo no dia a dia, todo mundo, sabendo disso ou não, está entrando em ressonância com as suas partes. E também está sofrendo a ressonância das outras partes que ela nem sabe onde é que estão e o que estão fazendo. E aí por isso que às vezes a pessoa fala também, hoje eu acordei estranho, não sei, não aconteceu nada, mas eu estou me sentindo estranho, porque às vezes ela está sentindo alguma coisa de um outro eu dela, de uma outra parte dela. Então, quanto mais a gente tem conhecimento disso, isso realmente transforma a vida da pessoa. E assim, transformou a nossa vida. Então, não é algo teórico. Quando a gente transforma isso, porque a gente consegue tanto auxiliar a diminuir problemas, digamos assim, e que a gente já esteja entendendo como um problema, ou seja, algo que para a gente não faz mais sentido, que para a gente é um peso já, não vale mais a pena, como a gente acessar as nossas potencialidades. Que é isso que o Thiago falou, todas as terapias, as coisas que a gente está fazendo, foi por quê? Porque a gente faz tanto acesso a essas terapias que a gente consegue acessar a nossa realidade multidimensional, que a gente também vai expandindo a nossa capacidade de atuação. Então, sei lá, desde que eu conheci a Amanda, eu faço o Avians Codex, tipo, a cada 21 dias, direto, né? É verdade. Adoro. Cada vez a gente libera coisas que já não faziam mais sentido e acessa coisas muito mais legais. E essa é a nossa força real. Sim. A gente ter a consciência de que nós somos muitos. E não entrou num ponto muito interessante, que já entra ali na temática que a gente quer falar. Você estava falando da rede, deu até o exemplo aí da rede da janela, né? Nós temos essa rede e quem nós somos verdadeiramente é a consciência que está pairando sobre essa rede. Nós não somos só a Rita, ou só a vida passada, ou só o aviário, ou só o mago, ou só, sei lá. A gente não é só uma coisa, nós somos toda a consciência. E toda essa consciência, ela se fractaliza e ela se experiencia a si mesma dentro das holografias e dentro das dimensões, né? E essa holografia que a gente vive aqui, desses fractais que a gente resgata, que estão aqui na matéria, ou que estão em dimensões próximas, igual a Rita falou, que estão bem próximas do nosso campo, essas dimensões, elas são regidas por um sistema numérico, né? E esse sistema numérico, ele influencia a nossa estrutura cósmica, né? A sequência Fibonacci, ela
influenciar a Matrix, o impacto da Matrix. Então, atualmente, a física quântica ela vem com os números, né, criando instrumentos, criando programas para auxiliar no acesso, né, dessas encarnações, para auxiliar no encaminhamento. E assim, quando a gente faz uma terapia, a gente muda muita coisa, a gente acelera, mas é assim, né, um pouquinho ali. Os aviários, eles estão ajudando, que a gente está começando a fazer a Avians Codex em grupo, né? A tendência é a gente juntar o máximo de pessoas possíveis, mas existem instrumentos holográficos dentro da própria holografia que tem um alcance, assim, de até 500 pessoas, né? E nós estamos aqui nessa Matrix, nessa holografia aqui, e essa holografia, ela é regida também por um código. É como se, igual a gente está aqui conversando, né? Igual vocês estão vendo a gente pelo YouTube, o YouTube é um sistema. Tem vários números por trás, que esses números interagem com outros números, daí cria essa estrutura, né? Como se fosse um arquiteto que cria, né? Ali o vídeo, o botão do like, esses instrumentos. Mas é uma holografia. É uma holografia. E é a mesma coisa com a nossa realidade. A gente tem a impressão que, tipo, não, é físico, é verdade, eu tô sentindo, eu tô vendo. Mas, na verdade, é holográfico. Pode ir assim. E tanto que, às vezes, tem até as falhas da Matrix, né? Então, agora, eu gostaria que você falasse sobre esse instrumento. Gente, eles têm acesso a um instrumento, que eu não sei se tem instrumento o nome, é um sistema numérico, que ele consegue trabalhar até 500 pessoas juntas e trabalha na casa, trabalha na empresa, trabalha na pessoa. Então explica para nós aí o nome, né, Quantec, por isso que a gente está falando de física quântica, porque Quantec vem disso, né? Então explica para nós aí. Esse daqui, são quartzos rosas. São quartzos rosas aqui. Ele atua aqui na forma de uma harmonização. Uma harmonização. Tirar agora aqui o diodo. Ele tem aqui um diodo de ruído branco. Então, o que acontece, né? Estava comentando que lá naquela... Só para explicar, também para a pessoa não achar, isso daí não funciona, né? Então, deixa eu dar um histórico da nossa relação com esse tipo de tratamento, né? Então, eu comentei que eu tinha visto, então, nos atendimentos que a gente fez para mim, que eu vi, então, que eu consegui, a partir do Siriantra, com a minha mente, acessar o campo mórfico e alterar as coisas e modelar as coisas. Então, pedra, tudo assim, era feito dessa forma. Porque eu fiquei pensando, por que naquela época eu conseguia e agora eu não consigo? Lá naquela época, a gente viu que essa raça que a gente estava lá, né, não era esse corpício, ele não tinha a parte cardíaca desenvolvida. Então ela era uma raça muito raça racional, né? Eles eram muito racionais. Automáticos, frios. Então, assim, tinha uma possibilidade, então, de racionalizar mesmo ali o uso e fazer a aplicação da mente de uma maneira muito intensa, né? Então, a forma que eu descobri, assim, que eu estou entendendo de por que naquela época se conseguia e agora não. Além de outros vários fatores. De outros vários fatores, da psicosfera, uma série de outros fatores também. Mas aí o que acontece? A base de como esse sistema funciona, ele vem da radiestesia e da radiônica. Então, a radiestesia e a radiônica já existe há muito tempo, tá? A radiestesia radiônica nos formatos que a gente tem hoje, ela nasce dentro até da igreja, de monges beneditinos, de frades. Então, assim, ela nasceu, a radiestesia que tem hoje, até dentro da igreja católica, né? E aí, o que basicamente é? A radiestesia, ela utiliza o próprio corpo, o nosso corpo, né, como um instrumento de sintonização do campo, porque a gente está no campo, está tudo no campo, e aí utiliza-se, então, um pêndulo, e esse pêndulo, na verdade, quem mexe é o operador do pêndulo, o pêndulo não mexe sozinho, e aí esse pêndulo, então, é uma ferramenta que diz ali, naquele momento que você está fazendo uma pergunta, está fazendo uma pesquisa, ele diz ali aquela resposta
né? Porque você está sintonizado com aquilo, e aí você está interpretando o seu corpo, seus espasmos musculares mínimos fazem, então, o pêndulo ali responder, entre aspas, mas não é o pêndulo que responde. Tanto é que tem radiestesistas que são já muito experientes, que eles nem precisam de pêndulo, já com a própria... eu ouvi outro dia um falando assim, o pêndulo me atrapalha, porque primeiro eu percebo aqui, e aí a conexão da minha cabeça até o pêndulo, eu me atrapalho. Então, ou seja, a gente é um instrumento e o pêndulo, então, ele faz essa leitura. Então, sistematizou uma forma de se analisar o campo, e através dessa imersão no campo com essa pergunta, se tem uma resposta, então, para aquela pergunta. Essa estrutura, ela só é possível porque a gente tem um endereço energético daquilo que a gente quer pesquisar. Então, o endereço energético ele é muito importante. Ele é importante na apometria, ele é importante em qualquer terapia. Quando a gente vai perguntar para a pessoa assim, fala assim, o que você quer se tratar? Quando ela fala das dores que ela tem, ali é um endereço energético. Então, está dizendo que aquela pessoa, naquele ponto, ela está autorizando e está dando o CEP, o endereço, o número de telefone, está dando as informações para que a gente consiga, através de um universo de números, que nem você trouxe, né, a gente consiga acessar isso. Então, a gente tem uma ferramenta, a gente tem um endereço energético, e a gente consegue fazer, então, essa leitura de como que está aquele ponto, aquele endereço energético ali. Aí, a gente descobre, então, que existe um desequilíbrio. Quando a gente descobre que existe um desequilíbrio, entra, então, a radiônica. A radiônica, o que ela faz? Ela vai pegar esse endereço energético, junto com um comando, isso que eu estou dizendo, radiônica existe desde o começo do século passado, tá? Ele vai pegar, então, um comando e ele vai fazer o quê? Ele vai enviar, através de geometria sagrada, que tanto os aparelhos de radiônica como os gráficos de radiônica, né? Mesmo que você utilize outras técnicas, sempre tem um gráfico para emitir aquela informação através do campo. Então, o que é um símbolo, né? Por exemplo, o reiki, quando você vai fazer o reiki à distância, ele utiliza um símbolo que ele emite, né, aquela informação para o campo da pessoa. Então, a radiônica ela faz isso, ela vai pegar e vai enviar para aquele endereço energético aquele comando. Então, assim, olha, quero que você harmonize aquele ponto. E aí ele vai fazer isso. No formato tradicional, isso tudo é muito manual. Então, você tem que fazer pergunta a pergunta. Depois que você descobre o que está acontecendo, você tem que montar o tratamento. Esse tratamento você tem que ver qual que é o tempo que vai ser utilizado para mandar aquela informação, qual que é a frequência que você vai ter que mandar. Então, é um processo bem trabalhoso. E aí, o que a gente sempre conversava era o seguinte, falou, meu amor, isso daí dá muito trabalho, é uma coisa que a gente... Como que a gente faz para atender um monte de gente com isso? Né? Tem uma limitação. Você vai pegar gráficos de radiestesia, imagina você ter um monte de uma casa só para colocar gráficos para você atender 500 pessoas, por exemplo. Né? Se você vai fazer um gráfico para cada pessoa, são 500 gráficos. Né? Então, a gente foi procurando ferramentas, e essas ferramentas para quê? Sempre com esse foco. Como que a gente faz para atingir um número maior de tratamentos? Né, de harmonizações que a gente consiga tanto analisar as desarmonias, que foi aquele meu sonho inicial, e como que a gente faz para fazer essas harmonias de uma forma mais abrangente, entende? E aí, então, que entra o Quantec. O Quantec é uma ferramenta que ela existe já há 30 anos, uma ferramenta alemã, e aí o que ela faz é exatamente isso. Ela é uma ferramenta de radiestesia, então ela analisa, ela consegue acessar o campo através desse sisteminha aqui, desse hardware, que é um diodo de ruído branco. O que é esse diodo de... Por que ruído branco? Porque, sabe aquelas TVs antigas, que quando a gente ia mudar de canal, ficava chiado, saía do lugar, ficava chiando? Aquilo ali é o ruído branco. E aí foram feitos alguns estudos na França, principalmente na França, que o que descobriu? Que era possível emitir, transmitir informação através do ruído branco de uma consciência para outra consciência. Olha que coisa insana. Eles pegaram, o que eles fizeram?
Eles colocaram uma pessoa dormindo numa cama, num laboratório. Isso daí tem pesquisa científica, tá? Essa parte aqui que eu vou falar. Colocaram uma pessoa dormindo na cama dentro do laboratório. E como fizeram um robozinho, que esse robozinho, ele tinha dentro dele um emissor de ruído branco. E ele fazia um barulhinho irritante. E esse robô, como o ruído branco ele é um ruído aleatório, ele não tem uma estabilidade, quando ele não está em comunicação com nada, então o que ele faz? Eles conectaram esse robô, o movimento do robô, ao ruído branco. Então, quando não tem ninguém na sala, o robozinho com ruído branco, ele tem um movimento aleatório. Então, eles fizeram coisa bem simples. Botaram uma caneta embaixo do robô, embaixo um papel, e aí, então, conforme o robô ia andando, ele ia pintando o papel. E aí viram que o movimento era aleatório. Quando eles colocavam alguém dormindo em uma das pontas, vamos imaginar um quadrado assim, né, uma sala, né? Colocavam em uma das pontas desse quadrado da sala e botava esse robô fazendo barulho, o robô, ele ia afastando, o movimento dele ficava totalmente no extremo oposto. E é o que a hipótese deles? É que, inconscientemente, a pessoa que estava dormindo mandava informações para o robô se afastar, porque aquele barulho estava incomodando. Olha que coisa interessante. Então, eles fizeram repetiram esse teste muitas vezes. Isso está documentado, tem na internet, dá para procurar esse estudo científico. E aí esse mesmo cara, ele falou assim, bom, eu vou fazer isso com animais. E aí o que ele fez? Ele inverteu a lógica. Ele pegou o seguinte, ele falou assim, vou pegar um pintinho, sabe, um pintinhozinho, e aí eu vou fazer com que esse pintinho, ele crie um afeto com esse robô de ruído branco. E aí, porque o pintinho, quando ele tá crescendo, e se ele fica perto da mãe, aonde a mãe vai, o pintinho vai atrás, ele segue. E aí o que eles fizeram, então? Criava esse vínculo, o pintinho com aquele robozinho, deixava só o pintinho e o robô, e aí depois eles prendiam o pintinho em uma parte desse quadrado, dessa sala. E aí o que acontecia com o robô? O robô, ele era atraído para o pintinho. Então o pintinho, a gente está falando de um pintinho, ele conseguia atrair o robô para perto dele, porque era um sentimento de mãe, ele queria que a mãe ficasse perto dele. Muito legal, né? E aí esse princípio, então se você for ver esse mesmo ruído branco, ele é utilizado também para outras pesquisas. Esse ruído, ele é a junção de todas as frequências, ele é um ruído aleatório e tal. Então, a partir desse estudo, o que o Peter fez, que é o que desenvolveu esse sistema? Ele utiliza, então, esse diodo... Desenvolveu o Quantic é o Peter. É o Peter. Alemão. Ele é um alemão. E aí, o que ele faz, então? Esse diodo, ele emite um ruído branco, então ele abre o campo. E a gente, então, consegue, através de um software, a gente consegue colocar o testemunho, que a gente chama, que é o termo técnico dentro da radiestesia, que o que é? O endereço vibracional, o endereço energético que a gente quer que chegue lá, né, na pessoa, e a gente coloca o comando, que é o comando que é assim, ali, olha, eu quero aqui no braço, eu quero no ombro, eu quero no cotovelo, eu quero nele inteiro, eu quero só na parte amorosa, sei lá, né? Pode direcionar para qualquer ponto, desde que ele queira tratar aquele ponto. E é no computador, você coloca no computador. Isso, é no computador, ó. O software próprio do Quantic. O software é decodificado para funcionar só naquele hardware. É muito legal, a gente tá podendo observar todo o crescimento, né, da própria tecnologia espiritual de um planeta que nós estamos aqui desde o início, né? E é muito bonito de ver. Claro que a gente sabe que vai aprimorar, mas tá muito bonito. Até igual a apometria, né? Antes tinha que fazer pulso. Tipo assim, se você tem 49 anos, tem que fazer 49 pulsos. 1, 2, 3. Só que daí agora acelerou. 1, 2, pronto, foi. E é a mesma coisa, né? A gente tá falando, tem que atender um por um. Não, aí se a gente quiser acelerar, vai acelerar.
E a gente tem a capacidade de fazer isso pela nossa psique, né? Mas sempre vai ter um auxílio de algo, uma tecnologia. E essa tecnologia é a prova disso, é bem bonito, assim. Quando você fala isso, Amanda, de acelerar, eu sempre lembro daquele exemplo que a gente dá quando a gente está aprendendo a dirigir carro, sabe? Aí você tem que prestar super atenção, tá? Onde é que engata a marcha, onde dá seta, e você fica um tempão lá e vai bem devagarinho e pensando, né, tudo que você tem que fazer e tudo mais. E depois que você aprende a dirigir, você dirige que você, assim, nem vê. E isso é só um dos exemplos, mas o que a gente sabe que o nosso cérebro, ele vai criando as sinapses, né, criando os caminhos neurais, e ele vai automatizando processos. E aí a gente lembra que o universo é mental. Então, nós estamos dentro de uma mente. E aí, todas as vezes que a gente cria atividades, assim como dirigir um carro, faz com que o nosso cérebro automatize isso, fique bem mais rápido. Quando a gente cria trabalhos multidimensionais, como você falou, da apometria, ou qualquer outro, a gente cria as sinapses dentro dessa mente multidimensional, dentro desse campo. Então, aquilo que antes, quando a gente começou a apometria, ainda estava sendo criado, e que a gente precisava ficar prestando atenção e mudando a marcha e dando a seta, na medida em que muitas pessoas reforçam isso, esse caminho ele já fica traçado. É como se a gente primeiro cortasse um mato alto. Sim. E aí depois a gente já tem as estradas. Então a gente consegue fazer isso muito rapidamente. Por isso que os seres estelares, eles falam, se conectem com o campo, se conectem com o campo. Por quê? Porque aquilo que a gente está batendo cabeça para aprender, já existe alguém que aprendeu. Já. Se a gente canalizar aquilo, a gente vai conseguir fazer melhor. Porque eu gosto muito de pensar assim, que ninguém nasce bom em nada. A gente vai se tornando bom. Quer dizer, nós já somos todos, né? Mas, tipo assim, um exemplo bem Matrix, tá? Da onde eu aprendi isso. O Messi jogando bola. Uhum. Nossa, como o Messi joga bola bem. Na verdade, o básico ele faz muito bem feito. Ele já desligou o cérebro dele pro básico. Aí, na hora que ele tá jogando bola, ele não fica pensando no básico que quem é o iniciante está pensando. Ele pensa em mais, em como aprimorar. E é a mesma coisa com tudo. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai aprimorando. E nós temos muitas almas que já caminharam pelo caminho mais desafiador, que às vezes essas almas são nós mesmos, por isso que às vezes a gente tem que voltar lá e ajudar elas, porque às vezes elas não conseguiram sair. Mas já tem muitos seres. Então, por exemplo, quando a gente fala, quero aprender um instrumento. Existe uma superconsciência que está no planeta que já tocou esse instrumento, que trouxe um monte de coisa. Se conecte com essa mente. Porque você tem que saber o básico, e depois de saber o básico, aquilo vai aprimorando, né? E é a mesma coisa com esse instrumento, né, do Quantic. Sim. Software, né? Porque é como se ele não conseguiria existir se fosse só ele, sem ter esse tanto de gráfico, que a gente pensasse, mas eu vou colocar um monte. Sem saber o que é gráfico, endereço eletrônico, sem saber, sim. Precisou do básico para estar lá. E às vezes é isso que alguns seres negligenciam da Terra. Mas é só isso. Não é só isso. É a base de algo muito importante. Então não tem só, né? É muito importante. E a gente está falando de um instrumento muito avançado, né? Sim. E sabe que uma coisa que é muito interessante, assim, a gente começa a ver na prática as coisas, né? Então, aqui a gente não está tratando de teoria, né? A gente está mesmo falando de práticas e de resultados práticos também, né? Então, a gente, ao longo desse tempo, a gente viu que o campo, e isso também, você vai ver que tem uma conexão com várias outras áreas que falam essa mesma coisa, mas eu vou explicar de um outro jeito. O campo, ele conversa através de símbolos, através de arquétipos. Então, assim, quando alguém fala quando a gente fala, né, para as pessoas, olha, não fica falando coisa negativa, porque o universo não entende, ele vai te trazer do mesmo jeito. Então, assim, não reclama, porque você está clamando novamente, você está puxando para você. Então, assim, o universo, ele não é literal, ele é simbólico. E aí, esse simbolismo, você imagina que, por padrão, dentro da ferramenta, ele vem com 110 mil itens, que são simbologias, arquétipos, e esses arquétipos a gente utiliza para conversar com todos os campos do corpo.
Então, no campo físico, no duplo etérico, no corpo astral, no mental inferior, no mental superior, no búdico, no átmico, no espírito, tudo. Então, o que ele faz? Ele cria conversas com o campo, jogando arquétipos, e aí ele traz para a gente qual que é o campo que foi afetado, que está com aquele desequilíbrio, ou seja, é no corpo sutil, é no corpo físico, é no corpo astral, seja lá onde for. Ele traz para a gente qual que é o fluxo disso, então assim, se o corpo está precisando daquele arquétipo, ou se ele está, sai daqui que eu não quero mais isso. Então a gente consegue ver isso. Ele traz também qual que é o tempo que isso está afetando o campo, dentro dessa experiência. Então ele diz lá, ó, isso daqui há 18 anos que foi iniciado. Olha que coisa incrível, né? E ele também coloca qual que é a intensidade daquilo naquele momento que foi analisado. Só que como tudo é muito dinâmico, e a gente está falando que é de um processo em rede, então um tratamento que você manda para um ponto, com um arquétipo para harmonizar aquilo, pode ser que em 10 minutos esse arquétipo ele consiga chegar à harmonia daquele ponto. No formato anterior, tradicional, anterior não, né? Porque anterior que a gente trabalhava, né? Era uma coisa manual, então a gente tinha que ir lá e perguntar, olha, se tratamento está 100% concluído, está. Então pode desmontar esse tratamento. No caso do sistema, o que ele faz? Cada vez que ele envia, porque ele vai enviando isso de tempo em tempo e num período específico que ele calcula, ou que a gente determina. E aí, ou seja, ele vai martelando aquilo no nosso campo, aquela informação de equilíbrio. Né? Até a gente estava conversando com a Rita falando assim, cabe também a pessoa, alguns pontos que estão trabalhados, cabe a pessoa também de fazer alguma coisa, porque aqui se eu no físico estou querendo fazer uma coisa que é errada, e o corpo tem que ficar martelando lá para fazer a certa, e eu quero fazer o errado, também é uma luta ali, né? E uma hora você tem que trazer para a consciência que aquilo é errado. Mas ele faz isso, ele fica martelando, tum, tum. E aí, cada vez que ele envia, ele reanalisa, ele conversa de novo com o campo. Então ele fala assim, olha, isso daqui já está harmonizado. Posso fazer uma nova análise aqui para ver se precisa de um outro ajuste aqui? Então é uma conversa viva, entende? Sim. E a gente aqui somos os operadores que, com a sensibilidade e a experiência, a gente vai criando essas conversas, possibilitando essas conversas, abrindo esses canais de conversa com o campo. Entende? E vocês estão com a agenda aberta para esse tratamento? Sim, estamos com a agenda aberta para esse tratamento. Quem quiser fazer com eles, assim, né? Eles enviaram para mim, ganhei esse presente, gratidão, para meu apartamento e para nossa instituição aqui, né? Do YouTube, atendimentos, curso Avians Academy, né? E o que eu tô sentindo, né, gente? Quando eu durmo, eu sinto como se a holografia que quando a gente tá em dormir, a gente vê aquilo como real, né? Tipo, eu tenho minha prática, minha higiene do sono, faço minhas meditações e tudo, mas eu vou dormir normal, né? Mas depois que eu recebi na minha casa, eu comecei a sentir como se fosse como se eu percebi, tipo, quando eu tomo ayahuasca e quando tudo parece que fica sem sentido, eu comecei a perceber isso muito, só eu fechar os olhos e respirar fundo e falar, agora eu vou descansar. Começou a vir isso. E inconscientemente eu começo a falar umas frases. E aí você fala, Amanda, que frase? Na hora eu falo, eu vou lembrar amanhã. Mas aí eu acordo e não lembro. Mas eu sei que eu tô falando algumas coisas. Na primeira noite eu sonhei com um dragão vermelho. E nessa segunda noite eu sonhei que eu tava num cemitério que eu quebrava um monte de vidro. Então, assim, é um negócio que normalmente eu tenho bastante acesso, assim, mas são mais espaçados, sabe? Eles me dão um respiro, um suspiro. Porque às vezes eu fico bem de boa ali nas minhas... voando, bem de boa, assim, né? Mas foram 2 noites seguidas, assim, com um trabalho intenso, né? Vocês podem ajudar, tipo assim, processos físicos, né? Você fala, tô com uma dorzinha no braço, escreve do braço. Diz que é alergia, escreve da alergia. E quando a gente vai receber, a Rita fala, manda uma frase positiva. Tudo que a gente apresenta no nosso corpo físico
é a tradução de uma ideia manifestada no corpo físico, impressa. Como a gente fazer, sei lá, um desenho no computador, um texto no computador e mandar para a impressora imprimir. O que foi mandado ali vai sair naquele papel. Então, é como se a gente fosse esse papel fisicamente e que o nosso corpo físico ele está imprimindo as diversas ideias e que essas nossas diversas partes que a gente estava falando no início estão ali construindo, estão remoendo, não estão entendendo ainda, porque essas informações que vão se manifestar no nosso corpo físico, elas também são informações que transitam através do inconsciente. E para cada ser consciente, existe um inconsciente correspondente àquele consciente. Não só para a gente aqui na experiência humana, porque aqui a gente sabe disso, né? Que a gente tem o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, mas todas essas nossas outras partes aí da rede que a gente estava falando, que são consciências individuadas dentro de um conjunto, elas também, cada parte de consciência tem um inconsciente. Então, elas também estão emitindo informações que nem elas sabem que elas estão emitindo, porque elas estão emitindo de forma inconsciente. E isso se manifesta no nosso corpo físico. Então, quando a gente tem algo no nosso corpo físico e que a gente olha para ele e se incomoda com aquilo de alguma forma, ou ele nos desperta algum interesse sobre aquilo, algum questionamento, é porque alguma parte nossa já está querendo integrar aquilo, já está querendo compreender. Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa, só que para ela aquilo não é um problema. Então, por exemplo, você podia ter a alergia, mas você achar que é normal ter alergia. Normal, não é normal. Todo mundo tem alergia de alguma coisa, isso não tem que fazer nada sobre isso, eu só tomo o antialérgico. Isso significa que a pessoa, ou seja, as informações que inconscientemente estão se manifestando de forma a alergia, dessa forma, a alergia, que caracteriza uma alergia no corpo físico dela, ela continua querendo deixar no inconsciente. Ela fala, não tenho problema nenhum. Ela ainda está negando, ela ainda não quer ver, ela não quer saber do que é aquilo. Então, ela normaliza aquilo dentro do corpo físico dela. E a gente normaliza várias coisas, porque a gente, inclusive dentro da nossa experiência humana, não tem condição de ver muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. Então, também a gente meio que vai gerenciando isso de alguma forma, né, para a gente conseguir lidar. Quanto mais a gente se abre, a gente vai tendo, digamos, uma capacidade maior de processamento também de várias coisas, né? Então, a gente vai conseguindo olhar para mais itens, digamos assim, que a gente precisa ainda integrar em nós, né? Mas quando você fala da alergia, assim como a gente estava falando, né, esses dias do dente, né, que a gente estava fazendo também um habeas codex sobre o dente, então, algum ponto que a gente já se incomoda no nosso corpo físico, qualquer sintoma que a gente tenha no corpo físico, ele é resultado de processos que vêm de várias esferas do inconsciente. Da rede. Da rede. Tanto dessa encarnação, vamos chamar assim, né, dessa vivência, dessa personalidade, como das outras. Porque essa personalidade também, ela só consegue dar vazão a ponto do corpo físico dela sentir e se manifestar como um sintoma a algo que tem ressonância da história dela nessa encarnação. Então, da infância dela também, dessa encarnação, da adolescência dela. Por isso que você pode fazer terapia comendo por diversas beiradas, digamos assim. Porque você vai pegar isso de diversas camadas. Se você for fazer terapia sobre a infância, você vai conseguir pegar. Se você for fazer terapia convencional, terapia multidimensional, várias vão conseguir pegar. Agora, quanto mais você entende que você afeta esse todo, digamos que você fica cada vez mais... A sua abrangência vai ficando cada vez mais acelerada, né, mais aprofundada, porque aí você já consegue descascar muitas coisas ao mesmo tempo e relacionar uma coisa com a outra. Então isso tem a ver com o meu nível de consciência além, né, da matéria, mas também tem a ver com a minha infância. Mas também tem a ver com a relação com meu pai. Mas também tem a ver com a minha alimentação. Mas também tem a ver com o ambiente onde eu moro. A gente tem questões que nos afetam, por exemplo, na nossa casa, fisicamente, porque a gente está, por exemplo,
perto de redes de eletricidade, aquelas redes de transmissão. Por ser em prédio também já afeta. Prédio, a vizinhança nos afeta. Então, às vezes, por ter veios de água subterrânea passando embaixo da casa. Então, tudo que existe é uma teia realmente. Tudo afeta. E aí a gente consegue tratar por diversas formas. E o Quantic é legal porque ele pega todas elas. Viajante das estrelas, vocês têm que fazer esse atendimento do Quantic. Então, por exemplo, você pode mandar, como você falou, para sua casa. Aí, na sua casa, ele vai tratar essas questões, por exemplo, de geobiologia, do terreno, veios de água, linhas de transmissão. A gente tratou coisa de inseto. Tinha muito inseto. Gente, foi incrível. Eles me enviaram 2 dias atrás. Ontem, a síndica falou, estamos chamando o pessoal para limpar os insetos. Dedetizadora. Vai limpar. E era algo que ela falava nunca, tipo... E do nada, eles, tipo assim, ela falou e eles chegaram e já limparam, já tá tudo ali. Sim, porque uma coisa interage com a outra. Horror. Se um inseto me pica, parece que foi um tubarão. Porque tem muita alergia. Porque quando a gente emite informações para o campo da pessoa, essas informações vão auxiliar a pessoa a dar andamento a questões físicas que precisam sim complementar aquilo. Então, por isso que a gente sempre fala que as terapias multidimensionais, energéticas, não substituem tratamentos médicos. Por quê? Às vezes a pessoa está, por exemplo, com uma dor no joelho. Aí ela vai lá, ela faz fisioterapia, e contrata o fisioterapeuta, e paga um monte de sessão de fisioterapia, e toma um monte de remédio, sei lá, toma corticoide, toma um monte de coisa. Aí alivia, daqui a pouco ela volta e a dor no joelho, porque ela está tratando só da parte física. Aí ela, obviamente, tem que tratar da parte física também? Claro que sim. Mas se ela trata das outras camadas multidimensionais, energéticas, inclusive até às vezes do ambiente, que também está entrando em ressonância com aquilo, também está intensificando, ela vai fazer, inclusive, com que o fisioterapeuta dela, digamos assim, consiga ter mais resultado nas sessões de fisioterapia, que ela consiga sentir mais aquilo. Que o remédio que ela está tomando, alopático que seja, faça mais efeito do que ele faria se ela não estivesse fazendo outras terapias. Tudo está integrado, né, Rita? Vai se complementando. O resumão do que a gente está falando tudo está integrado. Sim. E sabe uma coisa também que é interessante, que eu estava pensando aqui quando você estava falando, que às vezes a gente pensa também que esses campos de consciência, eles fazem parte só de consciências racionalizadas, como a gente tem na consciência humana, ou mesmo, né, quando a gente fala de outras linhagens, de outros planetas, enfim, mas são seres racionalizados e tal, então eles têm consciência. Mas aí o Thiago até citou o exemplo de um pintinho, né, então, quando a gente fala de animais, eles também têm um campo. Aí, tá bom, animais a gente consegue entender melhor, que eles sentem dor, que eles reagem, que eles, né, demonstram ali apego e tal. Mas aí as plantas, elas também têm um campo. A gente fala, beleza, mas é um ser vivo, tá? Eu entendo que a planta vai ter um campo. Os cristais têm outro campo. Beleza, mas é uma estrutura cristalina. Eu entendo que também esse reino mineral, ele tem ali uma arquitetura. Mas tudo tem um campo. Então, um objeto inanimado, ele tem um campo. Tipo, ele forma um campo, um objeto. Sim. Então, às vezes, quando a gente vê, eu vou tratar minha casa, por exemplo. Quem já assistiu, por exemplo, workshops mesmo de constelação familiar, mesmo que não tenha sido constelado como cliente, mas pode já ter visto a pessoa representar a casa. Uma pessoa ficar como representante da casa, ou quando faz aquelas constelações com bonequinho, colocar um bonequinho representando a casa. Aquela casa, ela expressa o que a gente traduziria, porque aí a gente está traduzindo, obviamente, para a nossa linguagem, como o Thiago falou, o universo é simbólico. Se aquela casa estiver sendo acessada por outro nível de consciência nosso, ele vai traduzir para a linguagem que ele entende, mas ela vai aqui na nossa linguagem, ela vai manifestar um sentimento. Por exemplo, a casa vai dizer, eu estou triste. Mas você fala, como que uma casa está triste? Como que uma casa sente tristeza? Porque aquela vibração que ela está emitindo, na nossa tradução, porque é simbólica aquela vibração, e para a gente, o mais próximo que a gente entende daquilo é chamar aquilo de tristeza.
mas ela emite ali uma onda de tristeza, que as pessoas que vão habitar aquela casa, inclusive, elas vão ficar sendo estimuladas a se sentirem tristes, mesmo que elas não estejam. É claro que elas podem opor uma certa resistência, mas vai ser muito difícil, se ela ficar dentro daquela casa, ela não sucumbir a se sentir entristecida, pelo menos enquanto ela está dentro daquela habitação. Ela pode, às vezes, sair, quando eu saio daquela casa, eu me sinto até mais disposta. Quando eu entro lá, nossa, só me dá um sono, uma vontade de dormir, porque aquela casa está emitindo uma onda de tristeza. Então, por isso a gente trata a casa. E essa casa, ela forma um campo que manifesta isso. E os objetos também formam. Então, por exemplo, no próprio Quantec, um dos tratamentos que a gente mantém ativos para o Quantec é para o próprio Quantec, para que a gente tenha uma proteção do Quantec. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, para outras coisas. Então, sei lá, a pessoa ela tem um equipamento muito importante, Amanda, sei lá, ela trabalha, vai com vídeos, aí ela tem lá câmeras, ela tem drives, ela tem HD externo, equipamentos caros, equipamentos importantes. E aí ela vai e vê que aquele equipamento está falhando, está travando, não sei o quê. Ela pode fazer um tratamento com o equipamento. Legal. Quando eu tiver muitos equipamentos, então já sei que quando eu estiver cheia das coisas. Só para a gente entender que tudo forma um campo, que ele está ligado a tudo. Então não é só o ser humano. A gente faz parte dessa rede, tudo interage com a gente. Né? E aí, quando a gente se irrita com as coisas, por exemplo, precisa a gente falar, às vezes eu tô irritado, aí até meu computador trava. É verdade, pior que é. E aí, quando a gente relaxa, eu vou fingir que não tá acontecendo, relaxa, ele volta. Eu tinha comentado até com você em uma das vezes, né, em uma das experiências com a ayahuasca, que eu via as coisas feitas de energia. Então eu olhava assim ao redor. Então tudo, né, é energia, tudo está ligado e tudo está conectado, né? Sim. Então é isso, dá para a gente tratar qualquer muito coisa. Legal, gratidão, pessoal. Foi muito boa a nossa conversa. Daria, assim, nesse Quantec, ele se desdobra em quê? Em muitos assuntos, né? Muitas coisas. Se a gente pudesse ficar 3 horas, a gente falaria 3 horas. Mas vamos poupar aí o pessoal, que muita informação, né? Assista esse vídeo quantas vezes se sentir necessário. Tem algo a mais que vocês gostariam de dizer antes da gente encerrar? Vamos poupar. A vontade tem, dá pra gente falar 2 anos aqui. Eu acho que dá até pra gente fazer um vídeo parte 2, aí a gente aprofunda mais, porque por mais que seja antigo, está recentemente com vocês. Sim. Então, é algo que vai construindo, então é algo que a gente pode sempre estar dando aqui, ó, e tudo mais. Então, vocês, Anjos Estrelas, façam parte desse movimento. Vamos estrear esse Quantec aqui no Brasil. Você é o primeiro do Brasil ou o segundo? Não, já tem alguns. Tem algumas pessoas que já tem, porque já está há alguns anos já. Não são muitos. No Brasil, acho que deve ter 200, pelo que me disseram, Mas então, tem muita gente que usa. É uma fonte de Quantec. O Thiago e a Rita trabalham e é muito legal. A sessão vale muito a pena. Faça para sua casa. Se você sente que está uma casa com desarmonia, se você tem uma empresa, não consigo prosperar. Se você tem, igual eu falei, equipamentos, eu preciso proteger. Tipo, para te deixar mais em paz, né? Um carro. Sim. Então, é isso, gente. Gratidão, Thiago. Gratidão, Rita, pelas suas presenças ilustres. Espero ver vocês mais vezes aqui. Gratidão infinita. Gratidão a todo mundo que assistiu até aqui. Uma boa continuidade de vida para vocês, da Agência do Templo das Estrelas. Fui! Tchau!